essencial da vida é invisível aos olhos. Essa é a grande frase do livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Por que começo com ela? Porque me sinto no direito como grande colecionador do livro. Em 40 anos de leitura e coleção desse livro, eu tenho 126 exemplares, qual um dia terei o maior prazer de mostrar para vocês. Esse livro, basicamente, na minha opinião, é a base do que nós conhecemos por engenharia diagnóstica. Por quê? É olhar o invisível aos olhos. Muito do que nós temos na nossa vida pessoal ou na vida da engenharia, que é o que interessa aqui nesse tema, é o que a gente observa. Se nós somos superficiais ou se nós somos profundos. Então essa frase ela é inspiradora, né? As imagens que vocês vão vendo ao fundo são de um dos livros da minha coleção, né? É um livro maravilhoso, as imagens são esplendorosas, espero que vocês se deleitem na imagem, mas não esqueçam de me ouvir, tá? Olhar com os olhos do coração é ver o invisível, pois afinal de contas veremos o que é essencial e invisível aos olhos. Saint-Exupéry, através da raposa, ensina isso ao Pequeno Príncipe quando ele está lá no amargor do deserto. O Pequeno Príncipe, vocês conhecendo a história rapidamente, ele tinha um mundo como você tem o teu, no qual ele vivia seus dilemas, né? A grande veneração que ele tinha pela rosa, mas os espinhos, ela era temperamental, ora ela parecia que ia morrer, então ele protegia, colocava na redoma, o carneiro que podia comer a rosa, mas ele tinha que comer a muda do baobá, senão o baobá cresceriam muitos e iam estourar o país dele e o mundo dele muito pequeno. E assim é você na tua casa, assim é você na tua edificação. Ele sai fora, pega uma carona com os pássaros e vai conhecer outros mundos, como você também tenha feito. Então você não enfrenta a realidade de todas as edificações e vai construindo com isso novas realidades. E vai vendo que, na verdade, cada planeta tem o seu personagem, o seu habitante, e ele também tem as suas esquisitices como ele. Até que ele cai no inferno da realidade, que é o deserto. E lá ele começa a ter saudades das coisas que são importantes para ele, da rosa, do planeta, e ali ele conhece a sua grande amiga, que é a raposa, que na minha opinião é o grande personagem da obra. E essa frase é marcante. Mas o que tem isso a ver com nós engenheiros? Enxergamos verdadeiramente com os olhos do coração? Mas engenharia não tem coração. Nós somos precisos, não temos esse grau de emoção. Então, qual é o coração da engenharia? As normas que você acabou de pensar? A física, o bom senso ou a prática? No que está o coração da engenharia? O tempo dedicado a algo ou ter sido cativado por algo? Você gosta de construir? Você gosta de incorporar? Você gosta de fazer inspeção predial? Então, você foi atraído por algo? Voltando ao livro, voltou então a raposa, adeus, disse ele. Adeus, respondeu a raposa, e aqui está o meu segredo, é muito simples. Só enxergamos verdadeiramente com o coração, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o Pequeno Príncipe. Por que tanta ênfase? Porque ele está precisando entender isso, né? Foi o tempo, a raposa fala para ele, que você dedicou à sua flor que a fez tão importante. Foi o tempo que eu dediquei à minha flor? Perguntou o Pequeno Príncipe para a raposa. Sim, as pessoas esqueceram essa verdade, mas você não deve esquecê-la. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Muitos acham que essa é a única grande frase do livro, né? Talvez a mais famosa, né? Você é responsável pela sua rosa. Então, o tempo que você dedicou para a tua formação profissional ou para a tua leitura, ou o tempo que você deixou de dedicar agora, que te faz afastar dela, determina quanto você vai ser cativo pela engenharia e pela edificação que você produz. Sou responsável pela minha rosa, disse o Pequeno Príncipe. Espero que você esteja se respondendo. Sou responsável pela engenharia que pratico. Sou responsável pelo projeto que faço, pelo material que represento e vendo como engenheiro, pelo projeto que vislumbro como arquiteto. Quanto você é cativo? Quanto tempo você dedica a isso? Ou você apenas cumpriu uma pequena grade escolar? Por isso, pessoal, precisamos primeiro nos deixar cativar por algo na multidão de serviços que é a engenharia e a arquitetura.
Por isso, especialistas precisam ter algo especial para se especializar. Por isso a palavra especialista. O que se tornou especial para você? Qual a tua rosa da engenharia? A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Ixi, mas o livro foi escrito na Primeira Guerra Mundial. Ah, mudou, né? Hoje nós temos tempo. Será? O livro continua sendo o livro mais vendido fora a Bíblia do mundo. Talvez por isso. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo pronto nas lojas. Agora, pela internet, né? Não é isso? Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Então, pessoal, na minha opinião, estamos hoje na época do metaverso, nas grandes mídias. Pessoal, não existe loja de engenharia, não existe loja de arquitetura. Você pode comprar pseudos cartilhas, mas fazer uma grandiosa engenharia só se você for amigo dessa especialidade. Então, se tu queres um amigo, cativa-me. Essa é a gênese do especialista, estar cativado por um tema, um segmento. Logo, a engenharia diagnóstica é uma especialização fundamental, na minha opinião, no estágio que alguns engenheiros atingem. Por quê? Porque ela avalia a conservação e a manutenção das edificações e obras de artes especiais, as pontes, os viadutos. É um item que me cativou, as cerâmicas e a engenharia diagnóstica. Por isso eu passo a compartilhar um pouco, contaminar a minha própria aula com vocês com um pouco daquilo que eu sou apaixonado. A partir da engenharia diagnóstica, definiremos as intervenções técnicas que garantirão o desempenho e a durabilidade de um sistema. Por quê? Porque nós somos eternamente responsáveis por ele, porque ele nos cativou. Profissionais de diversas áreas de expertise se uniram para disciplinar vários especialistas, Saad, Tito, Cabral, Gomide, Estelinha, todos eles se mobilizam e fazem o quê? Cada um dá uma fatia da sua expertise para que você faça com que o teu trabalho também, que você na tua composição encaixe nesse network e faça um trabalho para que aquilo que você de fato cativa tenha durabilidade. Logo, a engenharia e muito mais a diagnóstica é muito mais que pôr e detalhar projetos e escrever laudos. Voltando ao livro, para isso tem muita gente mais preparada que nós engenheiros, concordam? Tem muito mais gente que escreve melhor que o engenheiro. O jornalista escreve melhor que nós. Os designers detalham muito mais em dimensões do que nós. Mas qual a nossa diferença? Nós conhecemos a essência, conhecemos a reação físico-química. Essa é a proposição. Aprendemos isso com a nossa ciência irmã, na missão de cuidar de vidas, a medicina. A medicina basicamente é encantadora por isso. É a cumplicidade, a empatia médico-paciente. Logo, o profundo diagnóstico está no invisível aos olhos. Isso é uma outra escala. A medicina trabalha conceituando e sempre trabalhando com saúde e patologia, de forma quase que paralela. Saúde é definir a saúde como um estado completo. Bem-estar faz com que a saúde seja algo ideal, inatingível. Se você dizer, não, a saúde é ter um estado completo de bem-estar, podemos dizer que as pessoas ficariam frustradas. Logo, o conceito de patologia, que nasceu em 1977, assim como um grande ponto de uma linha naturalista, né, que ela basicamente, Christopher Boers diz assim, você precisa entender como as pessoas equilibram suas patologias para ter a sensação de saúde. Essa é a visão equilibrada que inspira a engenharia diagnóstica, onde você vai ter a saúde como estado físico e mental em que é possível alcançar todas as metas vitais dadas as circunstâncias. É muito legal isso. Então você não pode imaginar que teu prédio, tua edificação, vai estar hipoteticamente isenta de um impacto de uma obra vizinha. Se você conseguisse colocar ela numa redoma, que aqueles ventos que hoje chacoalham, aquelas chuvas intempestivas, as inundações, nada disso atacasse. Alguém constrói uma obra perto da sua, crava fundações e eventualmente pode danificar o seu
sonho. Então, as circunstâncias, elas vão existir sobre o ser humano e vão existir sobre a edificação. Então, o que é saúde? É o ato essencial de atingir as metas vitais, dadas as circunstâncias. Já patologia vem do grego, significa sofrimento, doença, e logia, ciência e estudo desse sofrimento. Então, você precisa, na engenharia, entender tanto como funciona um sistema, como ele se comporta desfuncionando por uma questão de uma falha de projeto, de um fim de vida daquele sistema, ou até de uma intervenção, um uso com ineficácia. Mas sempre é bom voltar ao livro de cabeceira, né? E a querida raposa falando com o príncipe. Mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho dos teus passos no meio dos campos de trigo. Verei os campos de trigo, que são loiros, eu não como trigo, a raposa fala, mas quando ver o trigo, eu vou lembrar de ti. Então essa afeição traz o quê? Você precisa, como especialista, conhecer muito bem o objeto que você está inspecionando ou produzindo. Por isso, a gente só conhece bem as coisas que cativou. Muitos dos laudos, muitos projetos são ineficazes, não duradouros, porque são feitos de forma impessoal. Se podemos, de fato, ver com os olhos do coração, se estivermos cativados por algo e gastarmos um bom tempo. Novamente o livro. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Novamente conclui a raposa. Pessoal, sem tempo de dedicação na inspeção, para aquele objeto que você está inspecionando, sem tempo de formação naquela especialidade tua, você nunca vai ser alguém especial, nem para aquele objeto, muito menos aquele objeto para você. Logo, a engenharia diagnóstica traz uma nova luz para você. Um novo ponto focal para a assistência técnica, as perícias, principalmente o diagnóstico de saúde das edificações. A investigação técnica criteriosa é aprimorar a qualidade e determinar soluções e responsabilidades durante a vida, mediante as circunstâncias. E o que vemos aí, pessoal, em contrapartida? Um rol de patologias na engenharia. Então, vemos vídeos, vemos toda hora nos nossos aplicativos, pastilhas caindo, sistemas entrando, pisos levantando, pisos perdendo a ancoragem. Quando você vê, por exemplo, como nessa imagem, um piso que está imbricado, ele fez uma cabaninha. Isso é fácil, o jornalista nos daria, como eu disse, daria uma visão, já que é para ser pessoal, muito mais bem escrita que nós. Um fotógrafo tiraria uma foto certamente melhor que nós. Mas nós saberíamos como resolver por quê? Porque nós trabalhamos na paralela de saúde e patologia. Por que ele levantou? Porque eu tenho que saber como ele deveria ter sido colocado para ele não acontecer isso. Teria que saber como teria que ter sido produzida aquela placa para isso não acontecer. Esse é o princípio do que eu estou propondo para vocês. Então, aos especialistas, compete buscar serem cultos e atualizados. Sem você ser culto, o que é culto? Você esgota o conhecimento naquela especialidade. E, cada vez mais específico, você vai apenas ter um olhar impessoal, não profundo, e não vai ter como enxergar o invisível aos olhos. Logo, especialistas, vocês devem compreender que em patologias manifestas são de fato percepções visíveis, que ocorrem pela desorganização de um sistema construtivo. O que é a patologia na medicina? A disfunção, a desorganização de uma célula, de um tecido, de um fluido, que leva a um comportamento de doença, de sofrimento para aquele organismo. É a mesma coisa para nós. E dentro dessa ênfase de que o essencial da vida é invisível, nós temos que ter a sensibilidade de enxergar elementos na sua gênese. Isso é, quando eu vejo uma pastilha aplicada numa fachada e vejo que ela está tendo sofrimentos de eflorescências, aqueles sais que saem da fachada, ou até desplacamento, eu preciso entender qual é a gênese. Como é que foram fabricados aquela pastilha, como é que é o processo, como é que é feito o ato de emboçar aquela parede, quais são os componentes, como se comportam as argamassas cimentícias, como se comporta o prédio perante os movimentos. Eu preciso saber um monte de coisa. Por quê? Porque eu estou cativo por aquela especialidade, eu sou culto em relação àquilo, porque eu leio sobre tudo.
Então partamos para um novo ponto de vista, o de aprender a olhar como patologistas. Olhar as patologias de forma invisível aos olhos. E um grande ponto, como eu posso conhecer outros asteroides somente partindo do nosso? O que eu quero dizer com isso? Todos que me conhecem sabem que eu sou um apaixonado por placa cerâmica. Mas como? Eu lhe vi fazendo um laudo de textura. Claro, eu aprendo o mecanismo e vou me cativando por novas especialidades, porque, num certo momento, eu, como pequeno príncipe, eu transito por outros mundos. E eu quero falar rapidamente agora para vocês sobre um pouco desses mundos, né? Então eu queria primeiro falar com vocês sobre o asteroide 13749, o planeta das fissuras. Nesse planeta, vejam a imagem, vemos que as obras novas se enchem de fissuras. Você faz um emboço, mal ele está pintado ou sem pintura, ele está todo trincado. Qual que é a nossa percepção disso? É normal. Não, não é normal. O primeiro julgamento, o pedreiro colocou água demais, está muito espesso. Mas você não mediu nada, não viu nada. Você tem preconceitos, você tem informações sobre isso. Qual é a análise superficial? Vamos fazer um simples assim gráfico que vocês estão vendo aqui na imagem. O que é essencial e invisível aos olhos nessa imagem? Nós vemos que a patologia fissura ela é visível. Só que como é que se comportou a alvenaria, o chapisco, o emboço e a pintura nessa imagem? O que cada um tinha que ter compensado das deformações, das movimentações, da acomodação dessa edificação? Teve deformação na estrutura? A mão de obra foi deficiente ou foi falha de manutenção? Mas nessa nova imagem a gente vê que é a coisa mais complexa. Parecia tão simples ali, já estava complicado, mas veja, a alvenaria é composta de tijolo, é composta da pasta que assentou, da mão de obra, da técnica. O chapisco, mesma coisa, tem cimento, ele tem um aditivo ou não tem, tem um fator água-cimento, ele tem areia, é média ou é fina. Então veja como vão surgindo as caixinhas. E cada caixinha dessa é um mergulho no detalhe. Pessoal, a gênese patológica pode estar em qualquer dessas colmeias que eu estou colocando para vocês. O protagonismo pode estar em qualquer uma dessas situações. O emboço, a mesma coisa. E a pintura, como é que são os aditivos, como é que são os teores, qual o poder que ela tem de retratar ou não as fissuras. Então, tudo isso define o quão especialista você é. Por exemplo, o chapisco, vamos lá, vamos falar assim exemplos tácitos para vocês terem uma ideia, né? A cura do chapisco, né? O professor Cavani em 2010 destaca que uma das principais medidas para poder prevenir trincas é a cura do chapisco. Por quê? Porque o chapisco é um cimento, é um concreto sem brita. Só que pergunto, quantos de vocês curam o chapisco? Como se cura? Mas é muito difícil ter que fazer isso na vertical. Por 3 dias? Isso é um absurdo. Ninguém faz. Será que não faz? Será que não fizeram os passados, por isso as obras não tinham? Então tudo isso é a especialidade. Para isso eu tenho que ler, pesquisar e se posicionar. Então, por exemplo, a cura diminui a retração, evita a pulverulência superficial, garante a hidratação do cimento, isso aumenta a resistência. E tudo vai ficar pendurado entre a alvenaria e a tua pintura, ou no caso uma pastilha, pelo chapisco. Então a condição da aderência é muito maior. Não a fazendo, teremos esses 3 fatores agravados. Ok? Teremos retração, teremos pulverulência e teremos baixa aderência. E pouco se vê de cura de chapisco. Segue o estudo, se vê uma bateria de ensaios. Nesse quadro você verifica que quanto a diferença em 5 meses de resistência que o chapisco já perde. Se você fizer na tua obra esse ensaio, fizer um painel teste, ensaiá-lo classicamente em 28 dias ou até 55, se tiver cal no emboço, você vai verificar que a resistência vai dar um valor, 0,34. Só que, sem cura, depois de 120 dias caiu para 0,28 megapascal. Já por sua vez, com cura,
você tem um aumento de 0,34 para 0,36. Então, os números trazem, e isso mostra o que, pessoal? Que algo invisível aos olhos, que é a cura do chapisco, é extremamente determinante para você evitar uma patologia. Então, no asteroide 13749, que é uma alusão à norma de argamassas, notem que eu dei um item daqueles emaranhado de itens. A cura do chapisco pode determinar esse protagonista nessas imagens que vocês estão vendo, a qual você poderia facilmente, num laudo de não especialista, culpar necessariamente a qualidade do cimento, o traço, ou até quem aplicou aquele sistema. Logo, o chapisco pode ter participação na formação da fissura? A minha resposta, e com certeza de muitos especialistas, é sim. Então, o fato da adição de aderência sofrer redução pode sim causar danos. Por isso é importante refletir. Porque tensão de cisalhamento, que é o que determina a fissura, está ligado aos módulos da argamassa de emboço, a espessura e o comportamento dos materiais. Você vê a imagem, que hoje é tão frequente das nossas paredes em obra, com fissuras e com diversas más composições. Por fim, o módulo. O que é módulo? Ah, mas eu nunca vi módulo, nunca pedi módulo. A norma 13755, revisão 2017, pede que o projetista peça isso em projeto, em caderno de obra. Ele basicamente é feito por esse ensaio, que é feito pela NBR 15630. Com isso, você vai definir que retração, espessura de emboço, argamassa com baixa aderência e módulo, se tudo isso for conspirado, você pode ter um sistema que incita a doente. Veja, pessoal, uma simples fissura, estou mostrando para vocês a profundidade, a riqueza de conhecimento que se pode ter dentro dela, né? Isso tudo é invisivelmente desapercebido, deve resultar na diminuição da resistência à aderência. Tudo que vocês viram na imagem anterior, quando você vai fazer um ensaio, como você está vendo nesse gráfico, mostra que você tem um emboço que tende a romper por fissura, ou pior, desplacar de forma volumétrica. Mas encontramos soluções para esse problema? Claro que encontramos. Temos poderosos primers, está aí um exemplo. Temos ali a questão de você poder também colocar primers para evitar o desempenho elastomérico que vai compensar caso o diagnóstico seja de emboços já fissuráveis ou deformáveis. Então você precisa e pode, de forma muito assertiva, desde que você, em relação ao asteroide 13749, procure ser cativado por essa especialidade e olhar o invisível aos olhos. Com isso você vai evitar infiltrações e vai, de fato, ter um bom comportamento. Vamos dar uma voltinha no outro asteroide, o meu asteroide preferido, o asteroide 13818, o mundo das placas cerâmicas. Partamos para outro planeta das patologias, as suas causas invisíveis, os vícios de uma placa cerâmica esmaltada. As placas cerâmicas têm características estéticas e físico-químicas, que são diretamente proporcionais a seus elementos associados. Ela é basicamente uma cerâmica esmaltada, composta de vidrado, engobe e a base cerâmica. Então vamos lá, poxa, mas a placa desplacou, é mão de obra, é não sei o que, a placa está manchando. Não, peraí, eu tenho que entender, abrir novamente, mergulhar na especialidade. Nessa imagem vocês veem, tem suporte, biscoito, base ou massa, tem engobe, esmalte e vidrado, e cada um deles tem esse quadro, tem um monte de detalhezinhos que um especialista tem que buscar e entender a gênese, fazer ensaios, buscar relatórios de fabricação para entender como foram fabricados. É inadmissível você opinar de um sistema que a cerâmica esteja envolvida sem você ter. É como um cirurgião fazer uma operação sem pedir alguma série de exames fundamentais do teu organismo. Tão precipitado quanto. Então esses elementos acoplados, vidrado, engobe sobre base, estão associados.
No processo de queima, quando sinterizados, eles viram placa cerâmica, eles estão associados, eles interagem diuturnamente. Aí você tem uma imagem do MEV, onde você vai ver a microestrutura e vai entender as camadas, qual a espessura de cada uma e como é que estão as ligações e quais são os minerais. Avançando nessa imagem, tem você consegue verificar quais são os minerais que estão compostos, qual é o estado físico desses minerais, é o EDS. Logo, invisível aos olhos em placa cerâmica é a microestrutura dessa placa. Temos visto vários casos, como vocês veem nesse vídeo aqui, que nós estamos assistindo agora, onde você vê as placas rompendo, depois é aberto um alívio, basicamente elas irradiam em rompimento. Então o que acontece? Mas isso aí é porque não deixaram juntas, não colocou dupla camada. São vícios que também podem, a análise é completa. Mas como nós estamos primeiro mergulhados na placa, mas como é que está a tensão entre esmalte e vidrado? Como é que está a gritabilidade dela? Como é que está o comportamento dessa placa? Então, com o olhar superficial, olhamos isso de forma impessoal e inanimada. E desconsideramos as reações físico-químicas das argamassas colantes a elas aplicadas. Nessa figura que nós desenvolvemos, você vê uma argamassa colante que está sofrendo a penetração capilar pelos poros, tá? Que a gente chama de ancoragem física. Então ela está levando para dentro ali todos os minerais que estão na argamassa colante, que vão reagir físico-quimicamente com os minerais presentes nos poros da base da placa cerâmica. E nesse caso aí, quando você tem uma placa cerâmica que possa ter algum vício de queima e fabricação, você pode gerar uma perigosa composição físico-química expansiva, a qual nós, no MEV, afirmamos que ela é muito considerável nesse processo. Fica bem interessante esse ponto. Logo, com um olhar invisível, você faz necessário quando se vemos, não se explica com a teoria. Não fecha. Mas só a mão de obra, só a argamassa, só a placa? Não, eu preciso ter uma resposta científica. Por isso que é muito importante, né? Essa imagem já é no FEG. Você vai aproximando e vai vendo ali, ó, eletromicrografia, 14, ó, a cerâmica, a amostra, você vai vendo ali, ó, detalhe de filosilicato. Mas você é engenheiro civil que está falando de filosilicato. O network traz para você especialistas, geólogos, engenheiro químico, engenheiros de produção. E nesse pool você faz uma análise focada na porção de biscoitos com análise do engobe e esmalte, na posição perpendicular ao acompanhamento. Você faz fraturas no corpo e busca a resposta para a patologia de forma científica. Logo, a grande pergunta que se tem que fazer quando se está nessa jornada, no asteroide 3818. Se essas placas estivessem organizadas, isso é bem queimadas, como de fato estariam, em muitos casos, a mesma patologia? Quase que improvável. E por que só com esse tipo de placa? A engenharia diagnóstica tem o compromisso de ter a visão sistêmica. E estamos desafiando para você olhar o invisível, que de fato é essencial. Ainda nesse caso, né? Precisamos entender como é que ocorreu o succionamento da pasta pelos poros. Isso é como é que a pasta cerâmica foi succionada pelos poros da base cerâmica. Desculpe, a pasta da argamassa colante foi succionada pelos poros. E para que haja a formação da ancoragem, né? Logo, nessa ilustração você vê como é que foi a formação da cristalização do cimento. Isso é o intertravamento. Notou que é muito mais do que fazer um laudo e fazer uma afirmação quando você tem 700, 800 apartamentos desplacados e uma grande dúvida nacional, como ocorreu de 2012 a 2019. Logo, o mesmo ocorre com o encontro com a argamassa colante e com o substrato adjacente. E assim vai a evolução. E surgem os estudos, o que a gente chama de efeito beliscão. E vai crescendo. O que é a dilatação térmica linear? Perceberam? O que parecia ser um laudo simples, quando você vai ao invisível aos olhos, vira um laudo de especialista. E aí você consegue encontrar como avaliar um assentamento cerâmico de verdade.
E o essencial da vida, invisível aos olhos, nesse caso, é entender toda essa correlação. Logo, voltando ao livro, deveria ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores são contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-la. Então o que acontece? A grande paixão do Pequeno Príncipe era a rosa, e a rosa era muito complexa, então ele entendia isso tudo como mentiras, né? E as patologias, os sistemas também são contraditórios. Tudo que você vê na tua obra também é muito contraditório, muito complicado, muito difícil de entender, porque também você está amadurecendo. Por quê? Pequeno Príncipe, mas eu era jovem demais quando estava no meu planeta para saber amá-la. Logo, o essencial é invisível aos olhos. Gostaria agora de encerrar essa aula com o asteroide 5674. Me permitam, um terceiro mundo. O mundo das superfícies a serem degradadas e impregnadas de sujeira. O mundo das sujidades. Logo, vamos para um planeta onde os prédios, as edificações são todas sujas. Ah, mas sujo até conserva. Pessoal, as edificações não são queijos, que quanto mais vai formando as camadas, mais charmoso ele fica. Tudo que está aderido ao seu prédio está degradando, está atacando as ligações. Logo, eflorescências, infiltrações, impregnações são adoecimentos da superfície do seu prédio. Logo, mas isso é fácil, o laudo precisa lavar. Claro, quando foi feita a lavagem, com o que foi lavado. Mas se tivesse lavado, o grande álibi das más obras é o ato do não cuidar. Mas vamos imaginar, mas um especialista para aí, não. Ele tem que olhar qual é o poder de capilaridade dessa superfície. Por que não? Pictômetros, ensaios em loco, câmeras térmicas, ele tem que buscar aquilo que é, de fato, invisível aos olhos. Qual é o pH da sujidade que está em cima, impregnada dessa fachada? Qual o pH da água que está dentro da tua piscina? Ele é ácido? Ele é básico? Alcalino? Ele é neutro? São as perguntas essenciais para que você tenha, de fato, uma justa avaliação de limpeza. Logo, na linha do Pequeno Príncipe, vivemos superfícies únicas e cada uma está no local único. E tem pessoas únicas sobre elas. É o princípio do livro do Pequeno Príncipe que se aplica a você e a tua edificação. Aquele prédio é único, tem um síndico único ou uma sucessão de síndicos, ele está numa cidade, ele tem individualidades. O laudo que você fez lá em Salvador não se aplica para o prédio de Porto Alegre, não se aplica para o prédio em Curitiba, muito menos em São Paulo. Por quê? Cada local desse é único, cada pessoa, cada expectativa de um consumidor dessa é única. Logo, sabemos lidar com ela, com essa unicidade de tudo e com as excentricidades de cada um. Como? Cuidando, avaliando corretamente. Uma das maneiras seria fazer uma análise de como as sujidades refletem. E aqui vocês veem várias figuras só para ilustração, não é o objetivo da aula de nanoproteção. Proteger é uma coisa que não se faz praticamente no Brasil. O que é proteger? A gente brinca de hidróleo fugar. A proteger é mais que isso, é fazer com que a sujidade não tenha ancoragem sobre a superfície e que a superfície respira. Isso é um grande desafio. Proteger é deixar respirar. Olhem esse vídeo que está passando. Você vem aqui um corpo de prova, um bloco Ciporex, a gente coloca a presença de água em cima e quando faz a presença do ar que está retido, você percebe que o ar passa pela nanoproteção. Ele não deixa a água entrar, que ela faz as bolinhas lótus, mas deixa respirar. Logo, permitam, com uma pequena poesia, sim, assim nossa casa, nossa rua, nossa cidade acordarão com seus dilemas, seus baobás precisando ser podados, mas como os olhamos com os nossos olhos do coração. Veremos o invisível, com isso encontraremos o essencial. Viva a engenharia marginal!